pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer hoje uma aula de recuperação do assunto que nós vimos ao longo do bimestre, que foi o desenvolvimento humano. Tá? Bem, então, quando a gente discute o desenvolvimento humano, né, que é o assunto que nós estamos trabalhando, não há como fugir dessa discussão sobre o que é desenvolvimento e subdesenvolvimento. Quando a gente fala que um país é desenvolvido hoje, nós temos que levar em conta a independência econômica dele, né? Tem que ser uma, tem que apresentar uma alta renda per capita aos seus cidadãos, um elevado produto interno bruto, né, que vai proporcionar essa economia sólida. Ele tem que ser forte do ponto de vista tecnológico e, ao mesmo tempo, ele tem que apresentar bons indicadores sociais, baixas desigualdades sociais, uma boa educação, um bom sistema de saúde que vai proporcionar qualidade de vida à sua população. Quem está nesse rol hoje de países que a gente considera desenvolvidos? São vários. Via de regras, foram países que tiveram colônias no passado e conseguiram alcançar elevados índices de desenvolvimento a partir da exploração das riquezas dessas regiões e a partir de recursos oriundos do chamado Pacto Colonial. Fazem parte desse time França, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, né? Nós temos o Japão, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, todos esses países são considerados desenvolvidos porque apresentam bons indicadores sociais, têm uma economia forte e uma independência tecnológica. Tá? Já o grupo dos subdesenvolvidos é marcado pelo fato deles terem sido, né, colônias de nações hoje consideradas desenvolvidas, que sofreram ao longo do tempo, né, com relações comerciais desfavoráveis, né, sempre comprando produtos a um alto preço, as manufaturas, e vendendo matérias-primas. Hoje, esses países vendem produtos industrializados simples e compram produtos industrializados complexos. O que marca o mundo subdesenvolvido? Elevadas desigualdades sociais, baixa renda per capita de sua população, nós temos uma precariedade na prestação de serviços de educação, saúde, saneamento. Tudo isso faz com que a qualidade de vida das populações do mundo subdesenvolvido seja uma qualidade de vida questionável, ruim, né? Não está no mesmo patamar dos países desenvolvidos. Lembrando que desenvolvimento e subdesenvolvimento são dois lados de uma mesma moeda. Para existir um grupo de países desenvolvidos, nós temos uma exploração de um conjunto de outros países subdesenvolvidos. O fato de um país ser subdesenvolvido hoje não quer dizer que ele vai ser desenvolvido amanhã. Tá? Isso depende de uma série de fatores. Tá bom? Outra característica que marca a questão hoje da classificação dos países em desenvolvidos e subdesenvolvidos é que existe uma heterogeneidade muito grande dentro dos grupos de países. Existe uma grande variedade entre os países ricos e países pobres. Tanto é que nós temos aqueles países ricos que têm uma elevada renda per capita, um investimento em tecnologia de ponta, e nós temos países considerados desenvolvidos que têm uma renda per capita que se assemelha à de países subdesenvolvidos, né? Não tem uma independência tecnológica considerável, né? Mas apresentam uma boa qualidade de vida. Tá? Então, essa heterogeneidade ela é expressa nas variadas denominações que a gente dá para os países. Né? Nós temos países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, economias emergentes, países em transição. Então, essas denominações são usadas rotineiramente e elas revelam que há uma heterogeneidade muito grande. Se há uma heterogeneidade de países, né, com realidades bastante diferentes entre os mais ricos e aqueles mais pobres, miseráveis, nós temos uma dificuldade de classificá-los. Como classificar? Através do PIB, seria uma classificação justa? Ela revelaria as condições sociais da população? Se nós pegarmos apenas os fatores sociais, elas vão revelar os econômicos e tecnológicos? Essas são questões colocadas aí que vão dificultar a classificação dos países usando apenas um critério. Né? O econômico era muito utilizado. No passado, se classificava os países como desenvolvido ou subdesenvolvido a partir do PIB, Produto Interno Bruto, que é a geração de todas as riquezas. Mas observou-se que os países do Oriente Médio apresentam um alto PIB por conta da presença abundante de petróleo, que é um recurso mineral extremamente valorizado na nossa sociedade. Então, a partir disso, observou-se que esses países como Arábia Saudita, Iraque, Irã, que têm elevado produto interno bruto, eles apresentavam uma população extremamente miserável, né? Do ponto de vista do acesso aos serviços, bem como às liberdades. Então a gente não pode usar apenas um critério.
Para resolver isso, a ONU criou o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele mede o desenvolvimento das nações numa escala que varia de 0 a 1. Nessa escala de 0 a 1, nós temos aí a presença de vários indicadores que nós vamos já apontar. E esses indicadores vão revelar principalmente como é o desenvolvimento da população. Por isso que o nome é Índice de Desenvolvimento Humano. Porque não adianta o país ter uma alta renda per capita se essa renda não se traduz em serviços para a população, não se traduz em qualidade de vida. Hoje a lógica do desenvolvimento está ligada à qualidade de vida de um povo e não apenas à geração de riqueza. Então, se a gente observar aqui no Brasil, tem estados que são ricos do ponto de vista da arrecadação econômica, e aqui no Nordeste a gente tem esses exemplos, mas eles não transferem essa riqueza para a população. Tá? Então, via de regra, né, países mais ricos conseguem fazer isso, mas isso não essa conta nem sempre ela fecha. Então, para tornar o processo mais transparente e para dar visibilidade a essa questão do desenvolvimento da qualidade de vida de um povo, a ONU criou o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, inspirado na obra de Amartya Sen, que é um indiano ganhador do prêmio Nobel de Economia, e ele escreveu o livro Desenvolvimento como Liberdade, onde ele prega que nações desenvolvidas hoje são nações que respeitam as pessoas, os direitos humanos, são nações que respeitam as chamadas liberdades individuais. Quando você tem um respeito das liberdades individuais, que é a forma de você se expressar da sua orientação religiosa, política, sexual, você tem um respeito a todas as outras esferas. Você vai ter aí uma renda considerável, que vai lhe permitir, não exercer sua cidadania, você vai ter acesso a serviços como saúde, educação, dentre outros. Então, esse parâmetro é que é utilizado hoje mundialmente para medir o desenvolvimento ou subdesenvolvimento de uma nação, a partir do critério qualidade de vida de um povo. Quais são os indicadores que a ONU utiliza para classificar os países como de alto IDH ou baixo IDH? Nós temos renda per capita, né? É um dos primeiros. Quanto maior a renda per capita, maior a autonomia do indivíduo. Mais ele tem acesso a educação, saúde, cultura de forma diferenciada. E vai acessar melhor o mercado de trabalho porque vai se preparar mais. É um primeiro indicador. Países de baixa renda per capita vai ter alto desemprego, vai ter altos índices de violência, né? E a sua população vai ter uma qualidade de vida aquém, que deixa a desejar. Outro fator é a chamada esperança de vida ao nascer. Toda nação que cuida bem das suas crianças logo na gestação, no pré-natal da mãe, né, e oferece a elas um sistema de saúde com consultas, médicos, odontólogos, nutricionista, que se preocupa com a alimentação dessas crianças e adolescentes, essa população tende a crescer de forma mais saudável, chegando a uma maior longevidade, chegando à fase senil, que é a fase da velhice, né? Então, tem países desenvolvidos em que as pessoas chegam comumente aos 90 anos, como no Japão. Nós temos muitos centenários lá no Japão porque ele apresenta uma boa qualidade de vida. Há uma preocupação, né, com os índices de mortalidade infantil, com o sistema de saúde que transfira cuidados para a população, que consiga chegar a todos, isso vai desembocar numa alta expectativa de vida. Então, quando se estuda a elevada expectativa de vida ou a baixa expectativa de vida no país, a gente percebe se o país tem um alto IDH ou um baixo IDH. Quanto maior a esperança de vida, mais desenvolvido. Quanto mais baixa for a esperança de vida dessa população, menor é o índice de desenvolvimento humano. Aqui no Brasil, a nossa média é de 75 anos, né? Já nos países de maior desenvolvimento, essa média chega próximo aos 85 anos. Então, tem um ganho de qualidade de vida por conta do acesso às políticas públicas de saúde. Outro fator considerado no IDH é a educação. E esse fator vai medir o número de anos de estudo de uma população, o baixo índice de evasão e repetência escolar, bem como de analfabetos, né? Quanto menor for o índice de analfabetos, quanto mais anos de estudo essa população tiver, mais desenvolvido será o país. Os países desenvolvidos, com elevado índice de desenvolvimento humano, apresentam uma média de estudo de 12 anos ou mais. Nós estamos aqui na média entre 9 e 11 anos, então a gente tem uma média mais baixa em relação aos países que têm desenvolvimento humano mais
elevado. E nós temos um alto índice de analfabetos, né? Nós temos analfabetos funcionais também. Então, isso demonstra que o nosso sistema de ensino ainda é precário do ponto de vista da qualidade. Quando a gente compara com outras nações da OCDE, tem uma prova que afere isso, que é o PISA, né? Que é o Programa de Avaliação Internacional. Então, o Brasil sempre ocupa ali as últimas posições entre os países que compõem a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais ricos e as nações chamadas de emergentes ou em desenvolvimento. E outro critério usado é a participação política, que está ligado às liberdades individuais. Todo país que tem alto IDH vai respeitar as liberdades individuais, sua liberdade de ser, né? Os chamados direitos humanos, né? A liberdade de crença, de credo, os direitos políticos, a orientação sexual do indivíduo, religiosa, né? Então, a participação política vai vai incidir diretamente na questão da transparência, da democracia, das chamadas liberdades. Então, todo país que respeita as liberdades individuais, as liberdades que são inerentes ao indivíduo, ele, é, ele oferece um ambiente para uma maior participação política. Quanto maior a participação política de uma sociedade, mais democrática ela será. E melhor será para viver nessas regiões. Então, nos países subdesenvolvidos, a gente tem problemas em relação à discussão de problemas das questões, né, de vários problemas que nós temos. Nossa democracia é um pouco fragilizada por conta disso e a transparência é baixa, porque falta participação política e essa falta de participação política ocorre porque as nossas liberdades individuais são podadas, né? Por vezes, né, querem dizer o que nós devemos fazer, o que nós devemos seguir enquanto religião, como nós devemos ser do ponto de vista político, enfim. Todas as nações que apresentam, que favorecem um ambiente de participação política, de democracia, apresentam um desenvolvimento humano elevado. Ao contrário, as nações que não têm um ambiente de discussão democrática de seus problemas apresentam baixos índices de desenvolvimento humano. Por exemplo, os Estados Unidos apresentam uma participação política intensa da sua população, né? Respeita muito as liberdades individuais. A Alemanha, a França, já países como Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, né, deixam bastante a desejar. O Brasil está num rol aí de problemas relacionados ao respeito aos direitos humanos também, apesar da gente já ter um quadro melhor do que esses últimos países que eu apontei. Então, o índice de desenvolvimento humano ele tem uma classificação, ele varia de 0 a 1, sendo que 1 é o estágio mais elevado e 0 é o estágio mais atrasado do desenvolvimento humano. Países que apresentam desenvolvimento muito elevado são aqueles que apresentam um índice acima de 0,8. Estão nesse rol Noruega, Suécia, Finlândia, né? Japão, Estados Unidos, Canadá. São nações que respeitam os direitos humanos, as liberdades individuais, têm participação política ativa, apresentam baixos índices de analfabetos, né? Elevados índices de escolaridade, né? E uma longevidade muito boa. Tá? Então, eles são nações que apresentam uma população com uma boa qualidade de vida, um elevado desenvolvimento humano. Os países que têm um desenvolvimento humano considerado elevado, que tem uma média acima de 0,7, não tem a mesma realidade dos países de desenvolvimento humano muito alto, acima de 0,8, mas já apresentam, né, indicadores de desenvolvimento humano considerados bons, uma renda per capita boa, né, sistema de saúde que vai dar conta de boa parte das doenças que a população apresenta, vai apresentar serviços básicos essenciais, né, um sistema de educação que vai chegar à maioria dessa população e apresenta uma participação política, né, considerável. Estão nesse rol aqui Argentina, Brasil, México, que são os considerados países em desenvolvimento, economias emergentes, né? Os países de IDH médio são aqueles que têm uma média acima de 0,6, menor do que 0,7. Apresentam índices de desenvolvimento humano considerados regulares, uma educação regular, saúde, né? Eles já deixam a desejar esses indicadores aqui. Eles estão muito distantes, né, dos países de IDH muito elevado e elevado, vão apresentar uma maior fragilidade do ponto de vista democrático. E os países de IDH muito baixo, né? Que são aqueles, né, que têm índice de desenvolvimento extremamente precário, que comportam países
com população de miseráveis, que tem uma renda per capita tão baixa que não dá para prover a saúde, a educação, não ter acesso à cultura. A gente não vai nem falar da participação política, porque esses países são dominados por grupos oligárquicos, são dominados por grupos que se apoderam do poder e não investem, não é, no processo de desenvolvimento humano. São países que precisam melhorar bastante para chegar até o, o grau de índice de desenvolvimento muito elevado, que se assemelha das nações mais ricas do mundo. Compõem países de excluídos, de marginalizados, de miseráveis. É muito comum essa realidade em países da África, da Ásia e também alguns da América Latina. Apresenta o IDH de 0 a 5,99. E aí, esses países que apresentam índices de desenvolvimento humano considerados médio e baixo, eles têm algo em comum. São considerados estados frágeis. O que é um estado frágil? É aquele que tem instituições fragilizadas que não conseguem garantir ao cidadão comum acesso a políticas públicas, a liberdade individual, né? Portanto, a uma maior cidadania. Isso acontece em países que apresentam três características, como as que estão listadas aí no vídeo. Primeiro, são países que são dominados por regimes oligárquicos. O que é uma oligarquia? É um grupo político que se apodera do poder e passa vários anos. Aqui no Brasil a gente tem exemplos de estados, né, dominados aí por grupos políticos, estados e municípios dominados por grupos políticos há muitos anos, 2 décadas até 3 décadas. Não só em cidades pequenas, mas em capitais também isso acontece. Tá? Então, esse domínio por regimes oligárquicos dificulta o quê? Uma maior participação política, uma abertura democrática, uma maior transparência. Isso faz com que as obras que a população precise, os recursos que ela tem direito, o acesso aos serviços não cheguem até na ponta. Tá? Então é um problema e isso vai fragilizar o Estado, vai torná-lo frágil, porque as instituições não vão ter um poder significativo, já que a sociedade não participa de forma intensa dos debates. Ela não é chamada a esse processo. Pelo contrário, ela é excluída dessas decisões. Nesses estados frágeis, há vantagens para esses grupos dominantes. Geralmente eles têm isenções fiscais, né? Eles não são taxados em suas fortunas, né? Existe uma legislação que ampara essa perpetuação no poder, né? Então isso faz com que a população tenha dificuldade, tá? E não há liberdade individuais. São estados que perseguem minorias, né? Onde o racismo é elevado, né? As questões de gêneros não são discutidas porque existe uma sobreposição em relação a um gênero dominante, né? Não há participação política intensa, né? Não há uma democracia significativa. Então isso faz com que esses estados sejam extremamente problemáticos, onde há conflitos constantes, a violência urbana elevada e o Estado sempre investe no aparato policial para amenizar, né, ou sufocar os chamados conflitos sociais. São estados em que os jovens, né, são aliciados por grupos paramilitares para fazerem a guerra, reproduzindo um ciclo aí de pobreza, guerra, pobreza. Né? A situação de pobreza vai alimentar, né, uma situação de guerra e essas guerras vão gerar novamente um ciclo de pobreza. Né? Nesses locais, os jovens são extremamente convidados a participar, né, das forças nacionais como uma forma, né, de ter acesso ao emprego. Né? E ao mesmo tempo que são convidados para participar dessas forças de segurança nacional, são capitaneados por grupos de milicianos, grupos paramilitares, para provocar a chamada violência urbana. Tá? Então, os índices de educação são muito ruins, o investimento é baixo nessa área de educação, mas é elevado em áreas do setor militar, né? Fazendo com que haja sempre um contínuo ciclo da pobreza nesses estados. E as instituições são fracas, né? Não conseguem dar conta dos direitos presentes na Constituição dessas nações, ou não conseguem fazer com que esses direitos avancem, visto que esses grupos que dominam o poder querem a manutenção do seu status quo, que é a manutenção do seu patamar dentro da pirâmide social. Outra característica dos estados frágeis também é a corrupção. Existe até um índice de percepção da corrupção. Né? Quanto mais corrupto é um país, né, menos transparente
menos transparência essa população vai verificar nessas regiões. Então, são dois fatores que contribuem aí no índice de percepção da corrupção. A questão da transparência, que está ligada à abertura das contas públicas, principalmente no setor público, e a fiscalização. Então, o índice de percepção da corrupção é elevado em países que não favorecem a transparência na prestação dos recursos públicos e dificulta também a fiscalização. Então, isso faz com que os recursos públicos sejam facilmente desviados, né, das suas principais finalidades, que seriam o investimento na área social, na prestação de serviços, que iria mudar a vida da população, através de uma educação mais eficiente, com escolas dignas, com livro didático, com transporte escolar, com a merenda, né, com bolsas de auxílio à permanência desses alunos, uma saúde que o indivíduo pudesse ser tratado num posto básico, próximo, para problemas mais simples, e na complexidade também, em outras especialidades, que ele tivesse direito a uma alimentação digna para poder crescer, né, de forma saudável, e uma renda per capita que o faça melhorar sua qualificação para ser inserido no mercado de trabalho, né? Essa realidade de percepção da corrupção vai variando no mundo. Países que têm um alto índice de desenvolvimento humano apresentam, via de regra, um baixo índice de percepção da corrupção. Já nações que têm um baixo índice de desenvolvimento humano, que compõem os chamados estados frágeis, apresentam um alto índice de percepção da corrupção. É o exemplo de várias nações da África, da América Latina e da Ásia, onde a corrupção ela está presente, né, de forma sistêmica. Aqui no Brasil, nós não temos a nossa percepção da corrupção nem está nos piores indicadores e nem está nos melhores. Nós estamos ali na posição mediana entre um país que não que não exclui a transparência, mas que não deixa essa transparência ocorrer de forma mais clara, né? Nós estamos ali numa posição mediana, né? Só para dar uma ideia de qual é a nossa situação dentro desse contexto. Então, transparência e fiscalização são dois fatores que vão influenciar diretamente no índice de percepção da corrupção. Quanto menor é a transparência e a fiscalização, maior é o índice de percepção da corrupção e mais frágil esse estado tende a ser. Quanto mais transparente, mais fiscalização, menos frágil esse estado se apresenta e ele tende a ter um IDH mais elevado. É o exemplo dos Estados Unidos, do Canadá, da Noruega, da Finlândia, da Suécia, da Nova Zelândia, do Japão, que são países altamente transparentes, né? Quando um político rouba, por exemplo, no Japão, né, eles têm uma questão ética tão séria que, né, a população condena rapidamente e muitos, né, se envergonham profundamente da realização desses furtos, desse desvio de finalidade. Em países como o Brasil, né, que apresenta um índice de percepção da corrupção não muito bom, né, nós temos aqui uma corrupção sistêmica dentro do nosso país, né, parece que roubar, né, essa corrupção que acontece no cotidiano, parece ser algo já familiar da maioria de nós, apesar dos alertas constantes que aparecem na mídia, né, do que é trabalhado dentro da escola como necessidade de transparência, de fiscalização como forma de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, esse índice de percepção da corrupção ele vai variando. Quanto mais pobre é um país, maior é a percepção da corrupção, porque esse Estado é mais frágil. Ele tem menos transparência e menos fiscalização. Quanto mais avançada for uma nação no IDH, menor será a presença da corrupção, porque há uma transparência e uma fiscalização que impedem ações que desviam os recursos públicos de sua principal finalidade, que é o atendimento à qualidade de vida de um povo. Bons estudos e boa avaliação de recuperação para vocês.